Atualmente, se você pesquisar sobre a palavra autismo, você vai encontrar vários critérios, sintomas, como se diagnosticar, crises e muito mais. Mas o que você também encontrará será o tratamento que é responsável por desenvolver os autistas, que geralmente são com brincadeiras, terapias e medicações. Mas sinto te dizer que nem sempre o tratamento do autista foi assim, e sim uma completa crueldade com as crianças autistas. Conheça no vídeo de hoje o antigo e cruel tratamento dos autistas. Então galera, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas. Eu sou o Gustavo, seja bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo. Galera, hoje falaremos sobre um assunto muito delicado e muito triste também. Hoje falaremos do antigo e cruel tratamento aos autistas e também a qualquer outra criança que sofria de distúrbios mentais. Mas antes de falar dos tratamentos e a crueldade, nós temos que entender a história do autismo. Então começaremos o ponto de partida da pessoa que deu início a tudo, o renomado psiquiatra suíço Eugen Bleuler. Este renomado psiquiatra, que nasceu em Zollikow, na Suíça, que foi responsável pelas primeiras descobertas autistas, esquizofrênicas e esquizoide. Esse grande psiquiatra fez um estudo global, onde ele reunia 647 crianças que possuíam esquizofrenia, esquizoides e também o autismo. Nesse estudo minucioso que Eugen fez, ele analisava de perto os seus pacientes em horários específicos, para ver se o paciente ia fazer a mesma coisa que ele fez no dia anterior ou se ele ia mudar. Ele queria entender a mente dessas crianças, ele queria quebrar um muro além para poder compreender. Ele queria saber o que causava aqueles transtornos e aquelas crises, para enfim poder mudar o mundo. Eugen inventou o termo autista em 1908 e postou o seu artigo sobre demência precoce em 1911. Sendo assim, os autistas passaram por 3 anos passando por tratamentos intensivos que envolviam eletrochoques, entre outros tipos de maltratos. Mas galera, você pode até fazer palestras e lançar artigos sobre a doença, mas isso não vai solucionar tudo sobre. E não foi diferente com Eugen, ele continuou os tratamentos, e os autistas, junto dos esquizofrênicos e crianças com esquizoides, passaram por tratamentos intensivos durante anos. E estamos falando sobre tortura, galera. Eugen não fazia isso porque ele era ruim. Na história da medicina, exigiu vários sacrifícios para que a gente pudesse ter todas as descobertas que hoje a gente tem. E nesse meio tempo, teve muitas mortes. Um grande exemplo disso, galera, é o C-Vírus, que vocês sabem muito bem qual é. 624 médicos no Brasil deram suas vidas para o tratamento dessa maldita doença. E isso, galera, são só os médicos, pois as pessoas que morreram por essa doença são incontáveis mortes. Estou falando de famílias que foram dizimadas e também as grandes celebridades que nós perdemos também. E como eu estou dizendo, isso aconteceu no passado. Nos antigos hospitais psiquiátricos, quando não havia mais jeito, as crianças haviam entrado em crise total, elas eram amarradas com camisas de força jogadas no fundo de um quarto e deixavam lá pelo tempo que fosse necessário. E quando eles iam pegar as crianças, elas já estavam em cima de suas próprias fezes e urina. Então galera, Eugen foi um grande psiquiatra que se dedicou mais à esquizofrenia do que ao autismo. Então vocês imaginam que o tratamento com os autistas ainda tinha o que muito a se aprofundar e também a se tratar. Galera, o autismo é estudado até hoje, e por mais que Eugen tenha estudado por muito tempo, como vocês sabem, o cérebro é a parte mais complexa do nosso corpo. Então, ele morreu e ainda havia muitas descobertas a serem realizadas nesse mundo do autismo. Agora eu irei falar sobre um psiquiatra que se aprofundou ainda mais no autismo do que o próprio Eugen. Esse homem que não ficou responsável pelas primeiras descobertas, mas sim pelas maiores descobertas do autismo. Ele mesmo, Leo Kanner, mais conhecido como o pai do autismo. Leo Kanner começou os tratamentos com os autistas em 1938 e recebeu à sua clínica um garoto que apresentava características estranhas do comum. Esse garoto se chamava Donald Gray Triplett, o primeiro autista diagnosticado. Nós já fizemos um vídeo sobre ele, tá aqui no nosso canal, pode pesquisar, o primeiro autista diagnosticado. Mas enfim, logo Kanner começou a tratar deste menino e chamou mais 10 crianças para junto de Donald tratar. Até que em 1943, 5 anos depois, Kanner realmente conseguiu descobrir que a esquizofrenia era totalmente diferente do autismo. Esquizofrenia era uma coisa e autismo era outra.
As crianças que eram internadas na clínica de Kanner geralmente eram de 6 a 10 anos de idade. Sim, galera, os autistas eram internados na clínica o tempo que fosse necessário para que Kanner conseguisse ter um diagnóstico concreto sobre o autismo. Alguns ficavam lá até a sua morte, se fosse necessário. Até que em 1944, outro psiquiatra chamado Hans Asperger juntou um grupo parecidíssimo com o de Kanner e começou a estudar, e chamou eles com a síndrome de Asperger, que depois de muitos anos, tudo se englobou como o autismo. Asperger e autismo se englobaram como o autismo. Então podemos contar aí, galera, 6 anos em que os autistas foram tratados por Kanner e por Hans Asperger. Então, galera, voltando para Kanner, em 1949 diagnosticou o autismo como autismo infantil precoce. Então podemos colocar nesse meio 11 anos em que os autistas passaram por tratamentos intensivos, envolvendo eletrochoques, camisa de força, maltratos e inclusive o isolamento social, que era crucial para as crianças não se baterem e não machucar as outras pessoas à sua volta. Galera, deixando bem claro, tanto como Eugen, Kanner e Hans não eram monstros, pois eles não tinham como dar um chá, um remédio que fosse necessário para eles. Eles não tinham base do que era necessário para acalmar os autistas de forma saudável, pois até então tudo era um estudo muito novo e nada que pudesse indicar um tratamento saudável para os autistas, pois o espectro estava sendo estudado. Na pesquisa que eu, junto de minha mãe, fizemos, não conseguimos encontrar características nenhumas íntimas sobre os psiquiatras que acabamos de dizer. Se eles eram amorosos, sobre coisas do caráter deles, nós não encontramos. Enfim, galera, os tratamentos e maus tratos aos autistas ocorreram por anos, até 1964. Mas uma luz acende no fim do túnel, em 1965, com uma psicóloga chamada Mary Tempe Grant. Esta mulher, ela inventou a máquina do abraço, também mais conhecida como a caixa do abraço. Gente, apesar dela ser autista, ela também é uma psicóloga, provando mais uma vez que os autistas podem ser ator e também ajudar outros autistas, que é uma função que você pode atuar outro personagem e cuidar de pessoas que são iguais a você. Mas você, como um autista, pode ser o que você quiser. Você pode chegar ao topo e continuar subindo. Essa mulher dá palestras ao mundo inteiro, contando de como é bom e saudável conduzir um autista para um caminho certo com tratamentos saudáveis e também fazer ele evoluir para não ser como uma pessoa comum, mas sim inventar coisas grandiosas. Essa mulher revolucionou o mundo do tratamento autista, pois ela sentia na pele como era a dor dos tratamentos e como era a dor de ser jogada de lado, entre outras coisas que acontecia na vida dela. Ela sabia como era tratado os autistas e suas crueldades. Ela usou a sua condição para revolucionar o mundo, tanto na época dela como hoje em dia. Essa mulher quis mostrar ao mundo o afeto e ela sabia que os autistas não gostavam de toque e mesmo assim fez a máquina do abraço, que não envolvia o toque humano e nem olho no olho. Ela sabia que nem todo humano era autista, mas todo autista era humano. Esta mulher foi tão influente que virou até motivo de filme, no caso de seu mesmo nome, Triple Grant. Para vocês terem uma ideia, ela foi tão influente que ela foi mencionada na revista Time, na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo na categoria dos heróis. Gente, por mais que essa mulher fosse ilustre e revolucionasse o mundo dos tratamentos autistas, isso não foi o suficiente para parar com as sessões de tratamentos que era dado aos autistas. Galera, vocês devem conhecer esta foto, que ficou muito popular no mês de fevereiro de 2019. Que dizia que crianças autistas estavam sendo maltratadas no fundo de hospitais, sofrendo torturas terríveis amarradas a radiadores. E muitas pessoas que falavam desta foto, que corriam pelo mundo todo, eram fakes. Mas infelizmente, galera, eu tenho a dizer a vocês que isso tudo era uma grande realidade. Isso acontecia nos hospitais psiquiátricos de antigamente, mesmo depois dos grandes estudos de Eugen Bleuler, Leo Kanner, Hans Asperger e Mary também. Essa foto foi tirada no ano de 1982, que realmente retratava crianças autistas amarrados a radiadores de hospitais, vestindo camisas de forças
e aparentemente também desnutridos. Porque quando chegavam a essas condições é porque não tinham mais o que fazer. Os enfermeiros e médicos não tinham nenhuma solução do que poderia ser feito. E a única diferença nessa grande notícia é que não eram só autistas, galera, e sim qualquer criança que tinha problemas verbais de comunicação, entre outros problemas mentais. Fica dito aqui que isso não era algo rotineiro. Os médicos e enfermeiros faziam isso quando não havia mais nada ao que se fazer. E nada os trazia para a realidade. Sim, família, eles sofreram muito. Oi, família, tudo bem com vocês? Gente, eu apareci nesse pedacinho só para falar uma coisa sobre essas fotos. Eu quero que quando vocês olharem para cada foto dessa, vocês têm que imaginar que essas crianças têm pai, têm mãe, têm irmãos, que essas crianças sentiam dor, que elas ficavam presas a um mundo, a uma tristeza e a uma crise que nada trazia elas de volta, mas que essas coisas de ficarem amarrado, esse tipo de tortura, não ia ajudar, não ia progredir, não ia acrescentar em nada nelas. Mas não era porque esses médicos eram monstros, eram doentes, ou eles tinham prazer em fazer esse tipo de tortura ou maldade, não. Eles faziam isso porque realmente não existia nada. Então, por que os médicos não tratavam com medicações ou terapias? Porque a doença ainda estava sendo descoberta. Só que nada ainda assim parou com essas torturas. Foram anos e anos essas crianças sendo amarradas em camas, amarradas com camisa de forças. Você pode analisar que nessas fotos não tem nenhuma criança de cabelo comprido. Por quê? Porque quando elas tinham crise, elas mesmas arrancavam, rasgavam os cabelos, elas agrediam todos à volta. Então, assim, só quem tem autistas que sabe como que é a crise de cada um. Então eu queria deixar dito aqui as minhas palavras de uma mãe de 3 autistas, que é o Nicolas, a Sara e o Semi. E os 3, gente, não generaliza quando vocês falarem autista, mas cada autista tem o seu mundo, cada autista vivencia o seu dia de uma forma, cada um vai ter uma ecolalia, vai ter uma mania diferente. Todos são autistas, mas todos têm o seu mundo. Então, gente, eu sou grata a Deus pelos meus filhos serem diagnosticados agora. Mas o que a gente quer deixar aqui explicado para vocês é isso. Não era só porque o Bleuler, porque o Kanner ou porque o Hans Asperger, eles eram maldosos ou coisa parecida. É porque realmente estava sendo descoberta ali uma doença, uma síndrome que só o tempo ia dizer qual que era a medicação certa, qual que era a terapia certa e como trazer, como nesse meio termo, fazer o melhor pelos nossos anjinhos azuis. Então eu queria deixar aqui um pouquinho falado sobre o meu sentimento sobre essas fotos, né? E realmente era muita crueldade, era muito longe da nossa realidade de hoje. Tá bom, família? E agora quem vai finalizar vai ser o meu anjinho maravilhoso que tem gravado e tem sido a estrela do nosso canal. Um beijo pra todos, fiquem com Deus. Galera, se vocês pesquisarem como era o tratamento na década de 80 e 90, que são décadas mais recentes, o que vocês vão encontrar é esta pesquisa aqui. A terapia comportamental e os ambientes de aprendizagem altamente controlados emergem como os principais tratamentos para o autismo e condições relacionadas. Galera, como vocês viram, essa pergunta era simples. E como vocês viram, eles deram essa resposta completamente fora do padrão. Uma resposta que foge completamente do assunto. Isso é completamente uma resposta que não vai direto ao ponto. Uma resposta em que a pergunta estava em um caminho e ela saiu completamente do papel principal. Ou seja, não entendemos nada. Galera, a partir da década de 90, os autistas começaram a ter o tratamento que mereciam. Os tratamentos foram melhorando aos poucos. Neurologistas, neuropediatras foram ganhando mais conhecimento sobre o autismo. Foram aprendendo cada vez mais sobre a mente humana. Isso foi evoluindo ao ponto em que em 2007 a ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial do TEA, transtorno do espectro autista. E gente, como eu havia dito, a síndrome de Asperger parou de ser usada. E sim, o termo autista englobou todas as crianças que sofriam de autismo leve até o severo. E a partir de 2013, nenhuma criança era denominada como síndrome de Asperger, e sim como TA, transtorno do espectro autista. Bem galera, eu poderia ficar até amanhã falando das décadas da evolução do autismo, mas o que eu quero que vocês saibam é que os autistas, depois de muito esforço e depois de muita luta, ganharam o espaço deles na sociedade. E as pessoas foram dando valor a esta síndrome e os respeitando a cada dia. O autismo veio para expressar para o mundo e que o diferente não é errado, é apenas único. Enfim galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, pois ele deu muito trabalho para fazer. Nós sempre queremos entregar e damos o nosso melhor a vocês.
O nosso canal é um canal familiar, mas a gente também pode trazer assuntos de autismo, comédia e tudo mais. E falando em humor, galera, eu gostaria de agradecer pelo último vídeo que eu havia feito, que foi um vídeo de humor chamado Filme de Terror, 169 visualizações. Queria agradecer de verdade a vocês, porque esse canal não funcionaria sem vocês. E eu espero que um dia as estatísticas de visualizações subam para 200, 300, 1000 e quem sabe um dia 1 milhão. Queria agradecer primeiramente a Deus e em segundo lugar a vocês. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até a próxima, família. Falou! Quer se despedir, mãe? Família, fiquem com Deus, até a próxima. Beijo da família Quarteto Alves pra vocês.